Meus tributaristas e minhas tributaristas, bem-vindos ao tão esperado módulo número 3, o módulo que a gente vai estudar as peças práticas processuais, as peças que vocês vão ter que identificar ali como cabíveis na sua prova de segunda fase do exame de ordem, aqui na disciplina de Direito Tributário. Então, nesse nosso módulo, a gente vai começar com a seguinte aula: petição inicial e linha do tempo, método da aprovação. Por que eu chamo essa linha do tempo como método da aprovação? Porque com base nela, vocês vão ver que existe um método muito simples de identificar qual é a peça. Primeiro ponto aqui, quando a prova da OAB ela vai falar sobre a peça processual, muita gente tem um certo receio, assim, se eu errar a peça, eu vou acabar zerando ali a minha prova. Mas muita calma, gente. É muito difícil errar a peça. Primeiro por conta dessa linha do tempo que a gente tem aqui, no qual a gente consegue entender que a cada etapa, a cada momento, é possível identificar qual é a peça ali que está sendo cobrada. E depois porque a prova da OAB, ela praticamente grita para você qual é a peça que ela quer. Por quê? Por que ela faz isso? Porque se ela trouxer muita dificuldade, se ela trouxer muita dúvida no que pode caber ali, pode ser que ela abra margem para caber mais de uma peça, mais de uma hipótese ali de recurso ou de uma peça necessariamente falando, né? Então, se ela faz isso, causa uma certa confusão. Então, ela é sempre muito clara. Ela acaba gritando ali para o candidato, para a candidata, qual é a peça que ela quer. Então, com essa linha do tempo, fica ainda mais fácil se quer correr esse risco de zerar a prova. E a gente também vai ver essa petição inicial, ou seja, a estruturação de uma peça. Quando a gente está falando de petição inicial, a gente não está falando aqui de recurso, a gente não está falando aqui necessariamente de mandado de segurança, de remédios constitucionais, mas quando a gente for ver a petição inicial, a gente vai ver a estruturação da peça como um todo. Se você seguir essa estruturação, se você entender essa estruturação, você vai conseguir resolver praticamente qualquer peça que você se deparar na sua prova. Ainda que você, por exemplo, não tenha tido tempo para estudar os recursos, você vai conseguir ali responder as suas peças, né? Vai conseguir responder com base nessa estruturação algum eventual recurso ou até mesmo um mandado de segurança, porque eles seguem essa mesma estruturação. No grosso, é essa estruturação que a gente vai lidar. E aí, para começar essa aula, o que é que eu chamo a atenção aqui para vocês? O que é que vocês precisam ter em mãos? Quando a gente vai estudar esse nosso módulo número 3, o módulo das peças processuais, vocês precisam observar essas legislações, essas normas aí. Vocês precisam ter essas normas junto de vocês. Quais sejam? Código Tributário Nacional e a Constituição, como vocês já estavam utilizando, né? Como a gente já viu bastante nas nossas aulas de Direito Material. A Lei de Execuções Fiscais, como eu mencionei nas aulas do módulo número 2, ela vai ser bastante exigida. O Código de Processo Civil, afinal de contas, como eu também já havia mencionado, a gente não tem um Código de Processo Tributário. O processo tributário ele vai ser regido pelo Código de Processo Civil. Então é importante que você esteja acompanhando as aulas com o Código de Processo Civil. Vocês vão ver aqui nessa aula de estruturação de peça que tudo vai passar pelo CPC. Além de legislação extravagante, né? Legislação esparsa, várias leis aí que a gente vai citando ao longo do caminho que podem ser aplicados aos casos concretos que a gente vai lidar. Então, para a gente inaugurar essa nossa aula, vamos falar aqui da nossa linha do tempo, método da aprovação. Como é que é essa linha do tempo? Como é que eu estruturei essa linha do tempo de modo a você saber exatamente quando é que você vai precisar colocar, né, elencar alguma peça. A linha do tempo, ela é feita dessa forma aqui. Deixa eu me diminuir para que vocês consigam ver melhor essa linha do tempo. Pegando minha caneta aqui, deixa eu pegar minha caneta para a gente fazer algumas anotações e já começar a estudar essa linha do tempo, método da aprovação. Primeiro ponto aqui, professor, eu estou vendo aqui que você está trazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças. Como é que a gente só vai estudar 6 peças? Não, a gente não vai estudar somente 6 peças. Mas essas peças são as principais peças que são cobradas no exame de ordem e que, com base nessa linha do tempo, a gente até por analogia consegue desvendar onde é que cabe
as outras peças que não estão citadas expressamente aqui, mas que a gente vai ver também nessa nossa aula e posteriormente com mais detalhes no nosso curso. Então, a linha do tempo método da aprovação segue aquela linha do tempo que eu sempre menciono nas nossas aulas, ou seja, aquela questão de que tudo começa aqui com a hipótese de incidência. Com a hipótese de incidência, a gente tem, quando a hipótese de incidência ela é praticada no mundo real, a gente tem o fato gerador aqui, que é a concretização da hipótese de incidência no nosso mundo real, na vida real. Com isso, a gente tem a possibilidade do lançamento. Com o lançamento surge a possibilidade de inscrição em dívida ativa, que vai ser concretizada com a CDA, a certidão de dívida ativa, que é o documento ali indispensável na propositura de uma execução fiscal, se for necessário, e aí vai decorrer, né, o processo de execução fiscal. E aqui um ponto bem importante. O que é que a gente quer passar com relação a essa linha do tempo, método da aprovação? É para você entender aqui o seguinte: quando o enunciado estiver trazendo alguma situação em que a gente esteja aqui vendo a hipótese de incidência e o fato gerador, por exemplo, o contribuinte praticou o fato gerador, mas esse tributo ainda não foi lançado, se a questão disser lá no enunciado dela que o determinado contribuinte praticou um fato gerador, mas o tributo ainda não foi lançado, mas ele ainda não foi cobrado em relação a esse tributo. Aqui, até o momento do lançamento, só vai poder cair duas peças, só vai poder ter a incidência de duas peças, que são a ação declaratória e o mandado de segurança preventivo. Pois é, o mandado de segurança tem a sua modalidade preventiva, ou seja, que ela é impetrada antes do lançamento, antes mesmo de ter sido efetuado o lançamento, e a repressiva, que ocorre após o lançamento, como a gente vai ver em breve. Então, se a questão estiver trazendo lá que numa determinada situação hipotética ainda não houve sequer o lançamento do tributo, você já sabe, só vai poder cair a ação declaratória ou mandado de segurança preventivo. Se transcorreu esse prazo aqui e se o tributo já foi lançado, a gente tem a possibilidade de cair, de estar diante de uma ação anulatória ou um mandado de segurança repressivo. Quando a gente está falando em sede de execução fiscal, via de regra, a gente vai ter as hipóteses do embargo de execução e exceção de pré-executividade. Ao longo das aulas, essa linha do tempo método da aprovação é só uma introdução para vocês nesse momento, tá? Eu não vou estar aqui explicando com o maior dos detalhes sobre como é que funciona cada uma dessas etapas, não nesse momento. Por quê? Porque para você entender melhor essa linha do tempo, você precisa entender também, você precisa ter o conhecimento do que é uma ação declaratória, o cabimento de um mandado de segurança preventivo, uma ação anulatória, qual é o objetivo dela, igualmente qual é a diferença para o mandado de segurança repressivo, quando é que cabe embargos de execução e quando cabe exceção de pré-executividade. Então isso aqui é só para vocês terem em mente que, a depender de um determinado momento, só vai poder cair determinadas peças, só vão poder ser cobradas determinadas peças. Então é só para você perceber aqui que é muito tranquilo a gente lidar com o direito tributário, principalmente nessa parte de peças práticas processuais, tá? Então, ao longo das nossas aulas, vocês vão entender melhor. A gente vai sempre voltar para essa linha do tempo, vai sempre fazer referência a essa linha do tempo e vai preenchendo ela também com outras peças que forem necessárias, né? Outras peças que forem cabíveis. Então, essa aqui é a nossa linha do tempo, método da aprovação, e eu trago para vocês em seguida uma relação de peças que podem cair nessa nossa prova, que podem ser cobradas nessa nossa prova. Parece muito, e olha que eu estou dando uma resumida aqui, por exemplo, eu estou trazendo aqui recursos cíveis e constitucionais, e tem uma série de recursos cíveis e constitucionais, mas não é esse bicho de sete cabeças todo, como vocês vão perceber. Por exemplo, a gente pode ter a cobrança de uma ação declaratória, um mandado de segurança preventivo, uma ação anulatória, um mandado de segurança repressivo, exceção de pré-executividade, embargos
à execução, consignação em pagamento, repetição em débito, os recursos cíveis, recursos constitucionais, ações do próprio fisco, impugnação, recurso e consulta no âmbito administrativo. A verdade, gente, é que quando a gente está tratando de ação declaratória, mandado de segurança, tanto repressivo quanto preventivo, ação anulatória, esses tipos de defesa em execução fiscal, que são embargos de execução e exceção de pré-executividade, e também repetição de indébito, a gente está falando das peças de maior incidência no exame de ordem, além de um dos recursos cíveis, que é o recurso de apelação e o agravo de instrumento. E agravo de instrumento. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8 e 9. 9 peças de maior incidência no nosso exame de ordem, de maior incidência na nossa segunda fase do exame de ordem. Vocês vão ver que tem umas peças que são muito tranquilas. O que é que você precisa entender aqui? É a estruturação da peça. E é isso que eu vou falar com vocês nessa aula de agora. Isso não quer dizer que as demais peças não podem ser cobradas ou não vão ser cobradas. Eu só estou dizendo aqui que essas 9 peças são as que são cobradas com mais frequência. Elas são mais exigidas, principalmente mandado de segurança e o recurso de apelação. E também embargos de execução, exceção de pré-executividade, são bem queridinhos pela prova. Então, gente, foco nessas ações. Foco nessas ações, mas nós vamos estudar também as demais ações que podem eventualmente cair, mas eu peço a vocês que vocês também não percam tanto tempo, tanta energia, tanto esforço nessas outras ações, porque, como eu disse, se você souber a estruturação das peças, você vai poder conseguir pontuar em diversas partes ali da sua prova, porque a prova de segunda fase no OAB é uma prova que ela vai pegar aqui, ó, a totalidade da sua peça e ela vai pegar lá em cima o endereçamento, a qualificação das partes, os fatos, o cabimento da peça, a tempestividade, a parte do direito, a parte dos pedidos, tutela provisória se houver e o fechamento. E cada um aqui vai, isso aqui tudo vai representar 5 pontos. 5 pontos. Tudo isso representa 5 pontos. Então, esses 5 pontos, eles são espalhados aqui pela peça. Então, o endereçamento, normalmente, é cobrado à base de 10 décimos, né? Um décimo, né? Que ele vai cobrar aqui 0,1 dos pontos. Aí, a qualificação das partes, normalmente se cobra 0,20. Aqui, a parte dos fatos ou do cabimento, ele já cobra mais 0,30, por exemplo. Na parte dos fatos, ele vai lá e cobra 0,20 também. Aqui na parte do direito, que é a parte das teses ou da tempestividade, mais 0,40. Na parte do direito, ele vai lá e cobra, sei lá, 1,5 ponto. Pedidos, fechamento, tudo, apesar de ter muita coisa com a pontuação um pouco mais baixa, e aqui eu estou só fazendo estimativa, tá? Não estou fazendo exatamente a pontuação correta. Mas veja, tem coisas que são pequenas na sua prova, mas que quando você junta tudo, você percebe que tem uma pontuação relativamente razoável, né? Uma pontuação interessante. Então, você acertar o endereçamento, você acertar ali, fazer bem a qualificação, os fatos, que são coisas bem básicas, podem te dar já um pontapé inicial de bons pontos. Mas, enfim, né? A gente já viu aqui algumas peças que podem cair. Vamos falar efetivamente da estruturação das peças. A peça, quando você for estruturar a sua peça, sua petição inicial, a primeira coisa que você vai precisar para se guiar é o artigo 319 do Código de Processo Civil. Esse artigo vai ser o teu guia, o teu norte. Ele vai pegar na tua mão e vai dizer o que é que precisa constar numa petição inicial. Olha o que diz o artigo 319. Inciso 1º. A petição inicial ela vai indicar o juízo a que ela é dirigida, ou seja, o endereçamento. Aqui compreendido o foro,
a competência e vara ou juizado, se for o caso. A qualificação aqui, né, que é o inciso segundo, os nomes, os prenomes, estado civil, existência ou não de união estável, a profissão, número de inscrição no CPF ou no CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Então, aqui a gente está falando de qualificação das partes. Qualificação das partes. O fato e os fundamentos jurídicos. Então, aqui a gente vai ter a parte dos fatos e do direito. O pedido e suas especificações. O pedido. Valor da causa, provas e opção pelo autor de audiência de mediação, conciliação ou não. Então, aqui a gente tem o fechamento. Percebam que o próprio artigo 319 já traz a figura do fechamento. Ou melhor dizendo, já traz a própria estruturação da peça, da petição inicial. Isso aqui é um esqueleto. Isso aqui é a base do que você precisa para fazer qualquer tipo de peça. Claro, cada uma vai ter sua peculiaridade, mas no grosso, a ideia que está por trás das peças é essa do 319, tá? Então, um artigo bem importante para vocês terem em mente. O que é que eu também quero chamar a atenção de vocês? Se você já estagia, se você já é formado, se você tem uma boa experiência com processo, com peças processuais, o que é que eu peço aqui para vocês? Muita calma e muita cautela quando você for redigir a sua peça. Porque pode acontecer de muita gente achar que sabe já de muita coisa, que sabe de tudo, porque já lida com o processo no dia a dia, e isso é bom. Mas, às vezes, a prática, ela difere do que a prova da OAB, ela pede, do que a banca que está realizando a segunda fase da OAB, ela está te pedindo. Por que que eu digo isso? Porque nem sempre aquilo que a gente acha que tem que constar ou que não precisa constar é o que a banca vai pedir. Pode ser que você ache que no meu estágio, no meu trabalho, eu, quando vou redigir, eu não coloco o endereço eletrônico do réu, por exemplo, porque na prática não surte efeito nenhum. Por exemplo, né, situação hipotética, eu não coloco tal informação ou tal informação, porque para mim não vai surtir efeito de nada. Na prática não surte efeito. Olha, esquece a prática. Esquece a prática e vamos focar no que a banca quer. É isso que a gente precisa para ser aprovado. Se no futuro você, enquanto tributarista, você vai lá advogar, ótimo. Você vai colocar tudo aquilo que você tem na sua prática de estágio, na sua prática do trabalho, na sua vida profissional. Mas a prova da OAB, a gente precisa fazer o básico, o feijão com arroz, para conseguir aprovação. E se por acaso você nunca teve que lidar, né? Você nunca teve a oportunidade de ter experiência com estágio, nunca viu uma peça na sua frente, essa é a oportunidade para aprender do zero. Então, eu vou pegar aqui na sua mão e a gente vai aprender passo a passo da peça. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é o artigo 319 do CPC. E aí, como eu disse, né, a estruturação da peça, ela está mais ou menos desse jeito aqui. Você vai lidar com um documento e lá no final dessa aula, a gente vai pegar um documento todo em folha com as listras lá para eu mostrar para vocês como é que funciona uma redação de uma petição inicial, tá? Essa estruturação da peça vai ser colocada em prática. Então, aqui você vai ter o endereçamento, você vai pular uma linha e você vai fazer a qualificação das partes. Depois, você vai colocar aqui também o cabimento. Depois, coloca a parte dos fatos, dos fundamentos, pedidos e fechamento. O que acontece? Você vai receber ali uma folha com mais ou menos 150 linhas para você praticar a sua peça. Primeiro ponto, você não precisa ficar enchendo linguiça. Você não precisa completar todas as linhas para demonstrar conhecimento. Às vezes, quando a gente é mais conciso, quando é mais objetivo e quando coloca tudo aquilo de forma clara que o examinador
ele pede, é muito mais fácil para ele corrigir a tua peça. Então, você precisa pensar também que você vai estar escrevendo ali a sua peça. Inclusive, é bom até praticar a caligrafia para você conseguir ser compreendido pelo seu examinador. Quando você está ali escrevendo, você tem que lembrar que você está escrevendo para alguém ler, tá bom? Então, assim, é muito importante que você tenha isso em mente. Alguém vai estar te avaliando e alguém precisa te entender. Se você não tem uma letra muito boa, se você não consegue ser muito bem compreendido na sua peça, é bom que você pratique bastante para pegar essa manha, né? Você criar essa casca aí para poder redigir as suas peças, tá, gente? Então, lembre-se o seguinte, muita gente quando vai estar no estágio, por exemplo, pega e está redigindo a sua petição inicial, de algum caso, muita gente tem esse costume aqui nas suas peças fazer o seguinte, colocar o endereçamento e pular aqui umas 10 linhas até fazer aqui a qualificação das partes. Eu recomendo fortemente que você não faça isso. Porque pode ser que você se empolgue, ou pode ser que você veja a necessidade de escrever um pouco mais e você acabar ficando sem linha para completar o seu raciocínio, ou para colocar, sei lá, os pedidos, completar os pedidos, o valor da causa ou fechamento. Você não pode escrever atrás, você só pode escrever até onde tiver linha possível para você escrever. Se você fizer isso, não vai ser considerado aquilo que estiver além do limite máximo de linhas. Então, chegou no endereçamento, gente. Chegou no endereçamento, não inventa. Isso vocês vão me ouvir falar o tempo todo. Na peça prática, não é para você inventar. Não é para você querer tirar o coelho mágico da cartola. Vai lá e faz o básico. Faz o arroz com feijão. Endereçamento, pula uma linha aqui e já vai para a parte da qualificação. Tá? Então, isso aqui é só para vocês terem em mente essa estruturação da peça. Deixa eu apagar isso aqui para a gente passar para o nosso próximo slide. Vamos começar a analisar ponto a ponto nas nossas peças para vocês entenderem, né, como é que você tem que se comportar perante a banca da OAB. Vamos começar então pelo endereçamento. O que é o endereçamento? No endereçamento, ou seja, você vai estar lá. Imagine que você está escrevendo uma carta. A peça é como se fosse uma carta. Você vai lá e coloca na sua carta para quem é que você vai estar remetendo aquela carta. Então, o endereçamento ele vai conter a competência, ou seja, onde e quem vai julgar a causa. E quem vai determinar a competência não é o tributo, tá? Não é o tributo, são as partes envolvidas. Tenham isso em mente. Quem determina a competência, quem vai determinar onde é que uma causa vai ser julgada, quem vai julgar aquela causa, qual é a cidade que aquela causa vai ser destinada, aquela peça vai ser destinada, são as partes envolvidas e não o tributo. Porque, por exemplo, a gente pode ter o caso de um tributo federal sendo julgado na esfera estadual, como a gente viu a questão do imposto de renda retido na fonte. Tá? Então, não é o tributo. Você não pense assim, esse tributo, já que ele é um tributo federal, ele vai ser julgado, então, na Justiça Federal. Ele é um tributo de competência da União, ele, consequentemente, vai ser julgado na Justiça Federal. E se esse tributo é estadual, ele vai ser necessariamente julgado na Justiça Estadual. Não crie esse raciocínio. Você vai criar o raciocínio de acordo com as partes. A competência ela é dada mediante as partes, tá? Então, muita atenção aqui ao artigo 109. Esse é outro queridinho que você vai ter que ter em mente, tá bom, gente? Artigo 109 da Constituição vai dizer o seguinte, que aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente do trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Então, aqui, primeira informação importante. Cabe aos juízes federais, ou seja, à Justiça Federal, a Justiça Federal vai ter a competência de processar e julgar causas em que a União
tiver interesse, seja na condição de autora, seja na condição de ré. Então, esse resumo aqui é bem importante para vocês. Esse resumo aqui é bem importante para vocês. Se a União for parte, a competência é da Justiça Federal. Regra: se a União for parte, a competência é da Justiça Federal. Se a União estiver envolvida enquanto autora ou enquanto ré, você vai endereçar aquela peça para a Justiça Federal, tá? Para o juízo federal. Como é que funciona aqui a pontuação de um endereçamento? Gente, vejam, o endereçamento é uma coisa básica, mas que precisa de uma certa atenção. Você pode até pensar, nossa, só vale 0,10. Mas tem muita gente que acaba ficando no meio do caminho por conta de 0,10, por conta de 0,5, por causa de meio ponto. E não é isso que a gente quer. A gente não quer também aqui que você fique lá. Você precisa de 6 pontos para ser aprovado. Você só precisa de 6 pontos. Ou seja, você só precisa gabaritar a peça e acertar uma questão na sua prova para você passar. Mas não é isso que a gente quer aqui. Eu não quero que você simplesmente passe com 6 pontos na sua peça, na sua prova. Eu quero que você alcance a máxima pontuação que você puder. De preferência, 10. Mas, se não for possível 10, qualquer pontuação acima de 6 é legal. No entanto, quanto mais pontos você conseguir, melhor. Por quê? Porque a banca nem sempre considera algumas coisas que você colocou como correta, eles acabam deixando de pontuar por algum equívoco mesmo. Então, quanto mais margem, quanto mais gordura ali você deixar de pontuação, melhor para a sua aprovação, tá? Então, atenção ao endereçamento, porque a média de pontuação do endereçamento é de 0,10. Pode ser até maior. Já teve prova que a pontuação do endereçamento chegou a 0,5, mas a média que gira em torno é de 0,10. Tá? Então, essa é a importância de saber o endereçamento. Continuando aqui o artigo 109 da Constituição. Apesar da gente trazer aquele ponto de quando a União ela for parte, a competência vai ser sempre da Justiça Federal. No entanto, muita atenção, mais uma vez eu chamo a atenção, para a competência da ação de restituição do imposto de renda retido na fonte dos servidores públicos estaduais, municipais ou distritais, que a gente falou lá na nossa aula de repartição de receitas tributárias. Lembram dessa aula que a gente conversou um pouco sobre o imposto de renda retido na fonte e a distribuição dele para os municípios, estados e Distrito Federal? Olha, a súmula 447 do STJ vai dizer que os estados, o Distrito Federal, são partes legítimas na ação de restituição do imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Então, o imposto de renda, como a gente viu, mais uma vez eu vou reforçar, é o imposto da competência da União. Isso aqui, prego batido, ponta virada. Isso aqui não tem discussão, é de competência da União. No entanto, quando a gente tiver diante de imposto de renda retido na fonte, que envolva servidor público, estadual, distrital ou municipal, a competência aqui, se envolver qualquer problemática em relação a esse imposto retido na fonte, que envolva um estado, o Distrito Federal ou o município, uma retenção de um imposto a maior, a competência vai ser da Justiça Estadual. E mais, o respectivo ente, ou seja, o estado, o DF ou o município, será a parte legítima para figurar nessa ação de restituição. Tá, gente? Então, aqui, mais uma vez, reforçando essa exceção do artigo 109, que está lá na súmula 447. Ah, professor, mas essa súmula 447 só fala em servidores estaduais e distritais, não fala dos municipais. Os municipais estão com previsão lá no artigo 158, inciso 1º da Constituição, que, por analogia, a gente aplica a súmula 447, aqui não é 4.000 não, tá? Só 447 do STJ. Ela é aplicada por analogia por conta desse artigo 158, inciso 1º. Então, a competência, nesses casos, vai ser da Justiça Estadual e as partes interessadas vão ser o servidor público não envolvido e o respectivo ente que efetuou a retenção indevida do imposto de renda retido na fonte. Tá, gente? Então, primeiro ponto.
Quando é que a gente sabe que a competência é da Justiça Estadual? Quando está envolvendo a União. Quando a União ela for parte interessada, seja na condição de autora, seja na condição de ré. Tá? E aí, para a gente entender também, quando a gente está falando de Justiça Federal, também tem alguns outros detalhes que a gente precisa observar, como, por exemplo, detalhes relacionados a se essa ação ela vai ser direcionada para uma vara comum ou para o juizado especial. A ação, tá bom, a gente identificou aqui, ela é da Justiça Federal. Mas será que eu vou endereçar essa ação para uma vara comum ou juizado federal? Por exemplo, estou lá lendo minha questão. Eita, essa aqui é competência. A União está envolvida. A União está envolvida, então a competência é da Justiça Federal. Tá. Mas na Justiça Federal, a gente tem as varas cíveis federais, varas cíveis federais, e temos também os juizados especiais federais e os juizados da Fazenda Pública. Juizados da Fazenda Pública. Para onde é que eu endereço, que eu vou endereçar essa ação? Eu vou ter que colocar lá ao juizado especial federal, tal, ou eu vou colocar lá melhor dizendo, a vara federal da seção judiciária do estado tal. Para a gente saber essa diferença, a gente precisa ter atenção a alguns requisitos de quando é que se aplica uma ação no juizado federal. Mas aqui eu trago um ponto, uma questão bem importante antes. A verdade é que nunca foi cobrada a competência para o juizado federal. Quer dizer que ela nunca vai ser cobrada também daqui para frente? Não, é possível que se cobre. Mas para que a prova cobre a competência sendo do juizado federal, essa ação endereçada a um juizado especial federal, a um juizado especial da Fazenda Pública, ela vai basicamente trazer lá no enunciado dela que essa ação ela deve ser distribuída no juizado. É simples assim. Todas as ações foram cobradas, endereçadas para a vara comum. E na maioria das vezes, a própria ação traz lá no corpo da questão, dizendo, né, essa ação foi distribuída tal, para a primeira vara da Fazenda Pública do estado tal, da comarca tal. Enfim, todas as provas trouxeram aqui varas comuns. E nunca foi cobrado o juizado especial federal. Mas mesmo assim é importante que a gente entenda quando é que uma ação ela é direcionada para o juizado. E aí você vai fazer um raciocínio por exclusão. Se não tiver esses requisitos aqui embaixo, que a gente vai conversar sobre eles, nunca vai ser endereçada para o juizado federal. Nunca vai ser endereçada para o juizado federal. Então, as leis dos juizados federais estão lá estampadas na lei 10.259/2001 e 12.153 de 2009. E aí cada uma dessas leis, você vai observar na 10.259 de 2001, você vai observar os artigos 3º e o artigo 6º. Já na lei 12.153 de 2009, os requisitos do artigo 2º e do artigo 5º. Nesses artigos, você vai poder observar quais são os requisitos para que uma ação seja destinada à a juizado especial federal. É assim que acontece, é assim que você vai observar os requisitos para essa ação ela ser endereçada para o juizado especial é o seguinte: a causa ela só vai poder ter o valor de até 60 salários mínimos. Então, a prova ela vai trazer de forma expressa se existe valor da causa envolvido, tá? Se ela não trouxer, é porque não vai caber para juizado especial federal. E de forma cumulativa, esses requisitos são cumulativos. A parte autora somente pode ser pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte. A parte autora só pode ser pessoa física,
ME ou EPP. E o valor da causa não pode superar o valor de 60 salários mínimos. Então, valor igual ou menor que 60 salários mínimos, mas envolvendo pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte. E a questão vai lá dizer que essa causa ela é de competência do juizado especial, você vai lá e endereça para o juizado especial. Olha o que diz o artigo 3º da Lei 10.259. Melhor dizendo, 259. Aqui está escrito 295, mas é 10.259, de 2001. Artigo 3º. Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar suas sentenças. Então, quando envolver causas desse porte e quando a gente tiver diante da parte autora sendo pessoa física, pessoa jurídica, melhor dizendo, pessoa física, pessoa jurídica na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, o Juizado Especial Federal. Tá, gente? Então, eu trago também para vocês mais alguns pontos de atenção em relação ao Juizado Especial Federal, que são os seguintes. Aqui, como eu já disse, a competência no Juizado Especial Federal nunca foi cobrada nas peças práticas. E a prova ela vai trazer de forma expressa essa competência nos juizados especiais. E aí você tem que também saber que, se você estiver diante de mandado de segurança ou a questão trouxer falar em execução fiscal, nunca vai caber em juizado especial. As exceções aos juizados especiais estão lá no artigo 3º, parágrafo 1º da 10.259, tá? Então, vocês podem dar uma lida e ver as demais exceções, mas o que importa para a nossa prova é que não cabe mandado de segurança em juizado especial e também não cabe execução fiscal, não cabe o ajuizamento, né, de uma execução fiscal em juizado especial. Tá, gente? Vamos observar aqui, então, as demais exceções do artigo 3º, parágrafo 1º, não se incluem na competência do juizado especial cível as causas referidas no inciso 109, no artigo 109, incisos 2, 3 e 11 da CF, da Constituição, as ações de mandado de segurança, desapropriação, divisão, demarcação de populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos, individuais ou homogêneos. Você só precisa aqui ter em mente e destacar que não cabe aqui as ações de mandado de segurança e também, cadê ela? As execuções fiscais, tá? Então, mandado de segurança e execução fiscal não cabe em juizado especial. Certo, gente? Seguindo aqui na nossa aula, seguindo aqui na nossa estruturação de peças, tenho também o seguinte questão em mente. Vocês vão ver, vão se deparar com muitas informações aqui nessa nossa aula, tá? E pode parecer que estruturar uma peça é algo complexo, é algo muito difícil, mas vocês vão ver que não existe essa complexidade toda. É tranquilo. Com a prática, vocês vão perceber que vocês vão tirar de letra qualquer peça, tá? Então, nesse primeiro momento, assistam essa aula. Se vocês nunca se depararam com a petição inicial, com uma peça prática profissional, assistam essa aula de coração aberto aqui, de braços abertos, recebendo todas essas informações, todo esse conteúdo, anotando, estudando da sua forma, parando, voltando o vídeo quando necessário e colhendo todas essas informações, escrevendo, anotando tudo e fixando na sua mente. Porque quando você for colocar as peças em práticas, você vai ver que tudo isso aqui que a gente está conversando vai fazer sentido. E até talvez no final dessa aula, você vai ver essa estruturação da peça de forma concreta, tá? Qual seria o foro competente, né? Quando a gente está falando de endereçamento, a gente está falando da competência e também a gente está falando do foro competente para distribuir uma ação, ou seja, em que cidade, em que comarca a ação deve ser endereçada. Quando a gente está falando da Justiça Federal, a gente vai se atentar ao artigo 109, parágrafo 2º da Constituição e o artigo 51 do CPC. Eu vou focar aqui no Código de Processo Civil, tá? Então, vou trazer aqui somente os artigos do Código de Processo Civil para você poder se guiar
por ele e ficar muito mais fácil de entender. Então, o foro competente, aqui a gente vai analisar o artigo 51 do Código de Processo Civil. Ele vai dizer o seguinte, de forma muito clara, de forma muito direta: é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. Regra geral, que é o foro de domicílio do réu, o lugar, né, onde está residindo o réu, vai ser o lugar competente para as causas que a autora seja a União, tá? Parágrafo único. Se a União for a demandada, ou seja, se a União estiver na condição de ré, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, ou no de ocorrência do ato ou do fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no do Distrito Federal. Calma lá para a gente resumir isso aqui e ficar muito mais simples de entender. Em que cidade, em que comarca deve ser endereçada a sua ação? Tá bom, você descobriu aqui, primeiras informações, você já entendeu que a ação ela vai ser cabível na Justiça Federal, certo? Essa ação é da Justiça Federal. Eita, não entra nenhuma hipótese do juizado, ela vai ser na Justiça Federal, é uma vara cível, na Justiça Comum, né, Federal, uma vara cível de Justiça Federal. Deixa eu só colocar aqui de forma mais explícita. Vara Cível Federal. Vara Cível Federal. Mas qual é o foro competente? Qual é a cidade, qual é a comarca que essa ação deve ser endereçada? Se a União for autora, será o foro de domicílio do réu, o lugar onde reside o réu, o lugar onde o réu tem domicílio. E aí a questão vai dizer que se a ação for proposta pela União, vai lá trazer qual é o foro domicílio do réu. Normalmente, ele vai lá dizer assim, município X, município Y, e você não vai inventar um município, tá? Pelo amor de Deus. E você não vai, hipótese nenhuma, identificar na sua peça o seu município. Pois é, eu estou aqui no município de Recife, eu não posso nunca colocar lá na minha peça ao juízo da vara tal, federal, da comarca de Recife, Pernambuco. Não, se eu fizer isso, isso vai constatar identificação de peça. Você vai incorrer em identificação de peça e você pode ter a sua prova inteira zerada. Então, você nunca pode se identificar de qualquer forma que seja na sua peça. Você só vai reproduzir o que está ali na questão. Inclusive, lá no final da peça, quando você for colocar o fechamento, no caso, o local e a data, você não vai colocar o seu município de jeito nenhum. Nunca coloquem, tá? Isso vai configurar identificação de peça. E nem o seu nome no final da peça. Não coloque o seu nome no final da peça, tá? Afinal de contas, você, como ainda não é advogado, você será depois dessa prova, você não pode se identificar na sua peça. A gente vai ver isso mais para frente, quando a gente vai falando sobre fechamento. Quando a união for autora, o foro é domicílio do réu. E quando a união for ré, o foro é o domicílio do autor, local de ocorrência do fato ou ato, situação da coisa ou Distrito Federal. Muito simples assim. União é autora, foro de domicílio do réu. União é ré, foro de domicílio do autor. Tá? Então, é só vocês praticarem, vocês darem uma lida nesse artigo 109, nesse artigo 52, melhor dizendo, 51 do CPC, que vocês vão entender muito bem essas questões. Quando a gente está tratando de justiça estadual, a gente vai observar o artigo 52 do CPC e os artigos 46, quando a gente for entender aqui a regra de competência para os municípios. Então, União, Justiça Federal, a gente vai ter União quando for autora, o foro é domicílio do réu. União quando for ré, o foro é de domicílio do autor, tá? E na Justiça Estadual é o seguinte, o artigo 52 do Código de Processo Civil vai dizer que é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Então, quando a gente tiver o autor, o Estado ou o DF, a competência será do foro do domicílio do réu. Então, mesmo raciocínio do artigo 51, do artigo anterior, tá? Se o Estado ou o Distrito Federal for demandado, ou seja, demandado é outra palavra para réu. Se o Estado ou o Distrito Federal for o réu, a ação poderá ser proposta também no foro do domicílio do autor,
no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou, e aqui a única coisa que difere do artigo 51 é na capital do respectivo ente federado. Na capital do respectivo ente federado. Então, a gente tem aqui o seguinte cenário. Assim como a competência da Justiça Federal, quando a gente está diante da União, a competência vai ser da Justiça Estadual quando a gente tiver aqui o Estado ou o Distrito Federal enquanto autor, e aí você vai endereçar para o foro do domicílio do réu, ou se o Estado ou o Distrito Federal for o réu, o foro do domicílio do autor, local de ocorrência do fato, ato, situação da coisa ou na capital do respectivo ente. Tá, gente? Então, bem simples, tá? A Justiça Federal vai envolver as causas que estão envolvendo a União enquanto parte interessada, seja como autora, seja como ré, e Justiça Estadual quando os estados, o Distrito Federal, os municípios estejam como partes interessadas, tá? E aí, em relação aos municípios, a gente vai ter o seguinte aqui. Em relação aos municípios, a gente vai ter o artigo 46 para observar. Percebam que o artigo 51 do Código de Processo Civil e o artigo 52 desse mesmo código estavam dizendo de forma muito expressa, quando a competência é da União, melhor dizendo, da Justiça Federal, e quando a competência é da Justiça Estadual. E aqui ele vai dizer que quando a causa não envolve nem, quando ele não está expressamente dispondo se está tratando de União ou de Estados, a gente vai pela regra geral, que é a do artigo 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Então, quando envolver o município, a ação vai ser proposta no foro de domicílio do réu, tá? Resumo aqui do endereçamento e tudo que você precisa saber. Você precisa, quando pegar a sua questão, sua prova lá, quando tiver na leitura da sua prova, você precisa primeiro identificar se a competência é na Justiça Estadual ou é federal. Aqui, quando a causa envolver a União. E aqui, Estados e DF. Se a gente está diante de uma vara comum, ou se está diante de uma vara especial, ou seja, juizado especial civil, e qual é o foro competente, qual é a comarca que essa ação vai ser destinada. Essas são as 3 perguntinhas que você vai fazer quando você se deparar com a questão do endereçamento. E onde é que você vai encontrar essas respostas? Ah, não estou conseguindo, não está muito claro aqui para mim. Você vai lá, corre para o artigo 1º, o 319, que vai trazer toda a estruturação da petição inicial, e no artigo 319 você já pode fazer a remissão para os artigos 109 da Constituição, que é o que vai trazer a competência da Justiça Federal, as leis 10.259 de 2001, nos artigos 3º e 6º, 12.153 de 2009, nos artigos 2º e 5º, e os artigos 46 ao 52. Você pode fazer remissão no artigo 319 do Código do Processo Civil a esses artigos. Toda a pauta, todo o conteúdo que envolve competência vai estar nesses artigos aqui que a gente acabou de estudar. Então, endereçamento, você vai correr para esses artigos, tá? Então, tenham muita calma, façam uma leitura tranquila desses artigos e com a prática vocês vão perceber que é muito tranquilo identificar quando é que a ação ela cabe para cada um ali daquela competência, tá? Quando é que a ação tem a competência na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. Certo, gente? Um exemplo de endereçamento. E como é que eu faço esse endereçamento? Muito simples. Quando se estiver tratando de Justiça Federal, é só você começar com a Vara Federal da Seção Judiciária de... O que acontece? Quando a gente está na nossa prova aqui, você vai começar aqui com o endereçamento. Aí você vai escrever aqui, ó, se for Justiça Federal, vou colocar aqui, a vara, tal, melhor dizendo, a tal, vara federal da Seção Judiciária de... E aqui teria a comarca, né? Melhor dizendo, o Estado.
Esse aqui é um exemplo de endereçamento. Você sempre começa a sua peça com o endereçamento. Você sempre vai mostrar para onde você quer que aquela peça seja julgada. Qual é a competência dessa peça. O que acontece? Muita gente está acostumado também com uma estrutura de endereçamento diferente. Muita gente gosta de escrever por extenso. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz federal, da vara tal, da seção, da vara federal tal, da seção judiciária do estado tal. Não tem problema também, tá? Eu acho esse método aqui de já ser mais direto. Primeiro, eu acho que esse é um método que vai te poupar um pouco mais de tempo e ele também é mais objetivo. Você não precisa lembrar de tantas outras informações aqui. Você vai lá e coloca porque se a prova ela te der que tem a situação, ela está tramitando na 10ª Vara Federal de Pernambuco, você vai lá e preenche com as informações que a questão está te dando. Você vai lá, então você vai lá e bota a 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco. Mas se a questão não trouxer as informações, se você não souber qual é a vara, se lá não estiver dizendo qual é a vara, você não vai inventar. Você vai deixar aqui com esses pontinhos aqui. Você vai botar lá Vara Federal da Seção Judiciária de Deixa ali aberto. Não vai precisar estar completando. Se tratar de um juizado especial, é a mesma coisa. Só vai mudar a mesma lógica, né? A mesma estrutura. Só vai mudar a escrita ali. Quando se tratando de juizado, você vai colocar né? Vara do Juizado Especial Federal da subseção de... Aqui a gente vai inserir a cidade ou a comarca, né? Da seção judiciária do estado de... Aí você coloca o estado aqui. Tem gente que também coloca, vai lá e ainda resume mais isso aqui, coloca Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado tal. Não tem problema também não, mas por excesso de cautela é bom colocar a subseção e aí você cita a comarca, cita a cidade. E se tratando de justiça estadual, você vai colocar lá Vara da Fazenda Pública da comarca de, o nome da comarca, do estado de. Tá? Muito tranquilo esse endereçamento e já é algo que pode te dar pontos preciosos, tá, gente? Seguindo aqui na nossa aula, antes da gente fazer uma breve pausa, vamos falar da qualificação das partes. Para a gente entender a qualificação das partes, e aqui é um outro momento da gente ter uma boa pontuação, uma pontuação muito tranquila, a gente só precisa seguir o que diz o artigo 319, inciso 2º. Ele já vai ter todas as informações para a gente. Ele vai dizer no inciso 2º do 319 que é preciso que a petição inicial identifique os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência ou não de união estável, a profissão, o número de inscrição no CPF ou no CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. E muita atenção, pelo amor de Deus, não pode inventar dados. Não pode inventar dados. Se a prova está dizendo que o nome da mulher é Maria, você não vai querer botar um sobrenome bonitinho para ela, não. Você não vai querer botar aqui que Maria das Graças, brasileira, arquiteta, e aí por diante. Primeiro, a prova disse que o nome dela é Maria das Graças. Não, vamos dizer que a prova somente mencionou Maria. Então, aqui você já está trazendo informação que não existe. Então, você já pode perder essa pontuação. A prova disse que a nacionalidade dela é brasileira. Por mais que tenha quase certeza que ela é brasileira, se a prova não disse, você não coloca.
A prova disse que a profissão dela era arquiteta. Se a questão não trouxe qual é a profissão dela, você não coloca, tá? Você só vai colocar aquilo que está na questão. E o que não tiver na questão, como é que você vai fazer? Você vai fazer por esse exemplo de qualificação aqui, de forma genérica. Vamos lá, a prova trouxe o nome de uma pessoa, fulano de tal. Fulano de tal, nacionalidade, estado civil, profissão. E você vai escrever isso lá, tá? Profissão, vírgula, inscrito no CPF, número, não precisa botar CPF da pessoa, pelo amor de Deus, bota 3 pontinhos, não inventa. Vírgula, portador da cédula de identidade, RG, número, vírgula, e-mail, vírgula, residente domiciliado na, através de seu advogado. Então, essa é uma parte que vocês precisam praticar. E com o tempo vocês vão conseguindo memorizar isso aqui, vão conseguindo ter esse raciocínio. Por quê? Qual é a ideia aqui? Aqui está o seu cliente, né? Aqui está o seu cliente. Essa pessoa, para alguém postular em juízo, é necessária a figura de um advogado. Então, você vai lá e dizer quem é que está ingressando em juízo. Primeiro, você vai dizer quem é a pessoa e quais são os dados dela. E depois você vai dizer que essa pessoa está ingressando em juízo através de um advogado. Então, através de seu advogado ou sua advogada, ao final assinado, porque lá no final da peça vai ter o local de assinatura do advogado, mas lembrando que você não vai se identificar, pessoalmente. Procuração anexa, procuração é um instrumento, né? Que é o instrumento legal para dar poderes para você representar alguém em juízo. Então, procuração anexa, com endereço profissional na você não vai identificar endereço também, mas tem que constar aqui o endereço profissional. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência propor, e aí essa nomenclatura aqui ela pode mudar, tá? De acordo com a peça. Em cada peça a gente vai ver quando é que muda e quando é que não muda essa situação. Vem propor ação, e aí você vai colocar qual é a ação cabível. Você vai colocar qual é a ação cabível e o fundamento da ação. É muito importante que você diga qual é a ação. Por exemplo, vamos dizer que a gente está diante de uma ação declaratória. Propor ação declaratória com base, né, com fundamento no artigo, e aí você vai lá pegar qual é o artigo referente à ação e vai botar artigo tal. Você vai lá e escreve o artigo, tá? É importante você identificar a peça e dizer qual é o artigo. Quando a gente for estudar cada peça, você vai saber qual é o artigo. Quando você tiver com seu vadimécum, você vai lá na parte que está identificando a sua peça, né? Na parte que você vai fazer constar com a cor determinada para uma determinada peça, você vai identificar tranquilamente o artigo que se aplica a essa peça. Não tenham essa preocupação nesse momento, tá? Parece muita coisa, mas são coisas que dá para resolver, tá? Em face de, essa ação vai ser em face de quem? Da União, do Estado, do DF ou do município, a depender de quem a questão traga. E aí você vai completar com essas pessoas, né? Esses entes federativos são pessoa jurídica de direito público interno e sua respectiva fazenda pública. Basta você colocar e sua respectiva fazenda pública pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Isso aqui, gente, vocês podem ver, não existe uma dificuldade tão grande assim. Não existe uma complexidade tão grande na parte da qualificação das partes, tá? Isso aqui é uma parte que vai te dar ali já 0,20, 0,30 pontos quando você qualifica corretamente as partes. Então, se você pensar que você vai ganhar 0,10 no endereçamento, colocando um bom endereçamento, você vai ganhar 0,20 da qualificação das partes, que é uma coisa bem básica, bem óbvia, você já vai estar com 0,30. Fechamento lá nos pedidos, isso aí já vai totalizando meio ponto para vocês. É algo que faz bastante diferença, tá? Então, considerando que você já tem uma boa base sólida de direito material, quando a parte das teses, né, do fundamento, que é o que tem um peso maior na tua prova, você vai conseguir resolver com muita tranquilidade essa parte dessa sua peça processual, tá? E se a qualificação, professor, for de uma pessoa jurídica, mais fácil ainda. Se a prova trouxer você como na situação de advogado de uma pessoa jurídica, de uma empresa,
é muito mais fácil ainda qualificar. Você vai simplesmente colocar o nome da empresa que a prova está indicando. Se ela não indicar, somente coloca o nome da empresa. Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ número tal, com sede na... Pronto. Né? 3 pontinhos. Através de seu advogado, ao final assinado, procuração anexa, com endereço profissional. É a mesma sistemática. Você somente vai copiar a mesma sistemática. Só vai mudar aqui que uma pessoa jurídica é muito mais tranquilo de qualificar, porque não tem tantos requisitos como tem a pessoa física. Então, gente, para a gente ter uma ideia de como é que a prova cobra isso, né? Eu peguei um pequeno trecho da prova aqui, de uma das questões de segunda fase, e trouxe para vocês, para mostrar para a gente qualificar, né? Fazer uma qualificação agora em tempo real. Deixa eu só me diminuir um pouquinho aqui para a gente poder se enxergar a questão. Vamos lá. Essa questão aqui foi de uma segunda fase, de um exame de ordem, que eu trouxe somente um trecho, não é a questão completa, só para a gente identificar como qualificaria essa questão aqui. O Estado Beta, em agosto de 2021, ajuizou execução fiscal contra Maria, com vistas a cobrar o IPVA atrasado do veículo registrado em nome dela, referente aos anos 2015 a 2020, no valor de 15 mil reais, isso. Recordando-se que, nesse estado, o fato gerador do IPVA ocorre no 1º de janeiro e o vencimento em 31 de março de cada ano. A execução fiscal encontra-se em curso perante a primeira vara da Fazenda Pública da comarca do município Alfa, e em agosto de 21 já houve o primeiro despacho de citação, determinando a citação por Correios de Maria. Primeiro ponto aqui, ele traz o nome dela, né, da parte, Maria, a parte contrária, o município Beta. Ele traz também aqui a informação de que está tramitando na primeira vara da Fazenda Pública da comarca do município Alfa, e não diz o estado, ele não diz o estado aqui. Então, como é que você endereçaria essa ação? Você vai lá e coloca a primeira vara da Fazenda Pública da comarca do município Alfa, estado, 3 pontinhos. Já que ele não deu aqui o estado. Na verdade, ele deu, né? Na verdade, ele traz aqui o estado beta, né? Então, a gente pode até colocar aqui o estado beta. Na verdade, ele dá sim essa informação. Do estado beta. Então, veja. Eu só estou colocando aqui as informações que a questão trouxe. Na qualificação, vai ser a mesma coisa. Na qualificação, é a mesma sistemática. O que ele trouxe aqui de informação das partes? Somente trouxe que o nome da mulher é Maria. Então, eu vou colocar aqui, na minha qualificação, Maria, nacionalidade, profissão, inscrita no CPF, número tal, portadora da cédula de identidade, número. Eu estou abreviando aqui para ficar mais fácil, tá, gente? Mas é muito melhor que vocês coloquem tudo por extenso, tá? Para a gente não pecar a menos, né? Para a gente sempre ter muita cautela. E-mail, tal, residente e domiciliada na endereço tal. Aí vou colocar lá, vem através de seu advogado, respectivamente constituído, ao final assinado, procuração anexa, com endereço profissional na 3 pontinhos, perante Vossa Excelência, propor, né, apresentar, impetrar, vai depender da ação, a ação cabível, com fundamento no artigo tal, em face de, aí vou lá, em face de Estado
beta, pessoa jurídica de direito público interno, estou mais uma vez abreviando aqui para a gente ganhar tempo, e sua respectiva fazenda pública, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Então, vejam, eu só estou colocando aqui as informações que a questão trouxe. Eu não vou colocar qual é o sobrenome dela, qual é o número do CPF dela, eu não vou identificar em nada disso, tá? Somente coloque o que a questão te traz. Então, gente, para a gente fechar esse nosso primeiro bloco aqui dessa nossa aula, eu vou ficando por aqui nessa parte de qualificação das partes e logo em seguida a gente já vai para um outro tópico da nossa aula, um tópico também bastante importante. Se liguem aqui no nosso próximo bloco, estamos começando o nosso módulo número 3.